Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Olha só, hoje nós vamos fazer uma abordagem técnica sobre o comportamento do filtro capacitivo. Qual é a importância do capacitor num circuito retificador de meia onda e de onda completa? Vamos ter dois exemplos. No retificador de meia onda, o filtro atua da seguinte maneira: o capacitor, que está em paralelo com a resistência de carga do retificador de meia onda, no final ele recebe a corrente que vem do diodo, carrega com o valor máximo de pico, ele está em paralelo com a resistência de carga, mas ele carrega com o valor máximo de pico. E observe no gráfico que ele carrega com o valor máximo de pico, e logo depois embaixo tem o tempo em que ele não recebe carga vindo do transformador. Por quê? Quando troca a polaridade da senoide de entrada, da alternância de entrada, ele fica em estado de corte. Aí nesse tempo ele não conduz. Quando ele não conduz, o que acontece? O capacitor descarrega através desse resistor de carga aí. Ele fica resumido a um capacitor como se fosse uma fonte, e o resistor consumindo essa fonte durante determinado período. Que período é esse? O período em que troca novamente, ele recebe a carga. Quando ele recebe a carga de volta, no momento em que o diodo novamente realimenta o capacitor, ele ainda não descarregou totalmente. Então, ele já só se carrega com o valor da carga que ele perdeu no momento em que ele não estava recebendo cargas da energia do transformador através do diodo. Então o sinal fica com esse tipo de formação aí, com um tempo de descarga dele que é bem longo durante o período de não condução, e esse tempo de descarga gera no sinal filtrado pelo capacitor uma tensão contínua com muitas ondulações. Essas ondulações são chamadas de ripple, fator de ondulação. E elas dependem exatamente da capacidade do capacitor. Quanto mais alta for a capacidade dele armazenar cargas, ele acumula um maior nível de tensão de pico e assim sucessivamente. O resistor, a mesma coisa. Se for mais alto o resistor, maior consumo de carga do capacitor e a redução da tensão acumulada. É uma proposta. Esse detalhe da descarga que vem em cima, você observa que transforma a tensão contínua pulsativa, né? Com fator de ondulação bem significativo. Isso na retificação de meia onda, como mostra bem aí o circuito aí na imagem. Logo do lado nós temos o circuito retificador de onda completa com filtro capacitivo. Mas aí vem a pergunta: qual é a diferença, professor? Ora, num retificador de onda completa não existe período de não condução dos diodos. Tem sempre o diodo conduzindo, ou outro diodo conduzindo, ou se for em ponte, dois diodos conduzindo, sempre uma ou outra alternância. Ou seja, eu mantenho o limite do capacitor sempre carregado no valor máximo de pico, e com isso eu posso afirmar para vocês que o fator de ondulação é mínimo, porque ele praticamente se carrega e mantém o nível quando há a troca de polaridade do sinal aplicado na entrada. Então veja bem, no retificador de meia onda, o fator de ondulação é muito maior que no retificador de onda completa. Ou seja, eu tenho mais nível de tensão contínua no retificador de onda completa com filtro capacitivo. Beleza? Ficou entendido isso aí? Então fica aí a pergunta: e o que é fator de ondulação? Na próxima aula nós vamos fazer uma análise do que é fator de ondulação, como se calcula o fator de ondulação e a tensão de saída nos retificadores de onda completa. Isso já é um outro assunto. Ok, galera? Um abraço para vocês aí. Boa aula. Vamos estudar, hein, gente? Um beijo.